Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje nós vamos falar sobre os oráculos humanos. Essa série de oráculos é uma série dedicada a você que está participando do nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Nosso projeto começou em julho de 2021, vai até setembro, onde nós vamos entregar para os nossos apoiadores o fim da nossa jornada no tarô, nosso tarô completo, com os arcanos maiores, arcanos menores. Dá uma olhada lá no Catarse, lá tem os níveis de apoio e as recompensas que você vai ganhar em cima deles, mas lembrando que é uma forma da gente conseguir entregar para todo mundo um tarô nacional de artistas brasileiros, em que a gente vai colocar todo o conhecimento ali simbólico que o tarô tem para entregar para vocês. Vamos falar então sobre os oráculos humanos. Léo, o que é um oráculo humano? Normalmente um oráculo humano é uma pessoa que serve como instrumento para que o divino possa se manifestar. Nem sempre a gente está falando de previsão do futuro. Normalmente o oráculo vinha para entregar uma sabedoria, para responder alguma questão do dia a dia e, em alguns casos, algum rei ou alguém muito preocupado com alguma coisa do futuro ia lá e perguntava para esse oráculo humano alguma coisa relacionada ao resultado de uma batalha, ao resultado de um casamento. Os primeiros oráculos humanos que a gente tem notícia são os xamãs. Tanto os xamãs da Sibéria quanto os xamãs de outros lugares, eles eram instrumentos entre o sagrado e o mundo material, ou seja, eles eram uma ponte que fazia essa conexão entre o que as divindades e as egrégoras queriam dizer ou transmitir e a humanidade em si. Inicialmente, esses caras entravam em estado autoinduzido de transe, através de algumas técnicas de canto, de sons, de respiração, tudo isso junto fazia com que esse xamã entrasse num estado alterado de consciência e deixasse a sua consciência material, sua consciência concreta de lado, para que as divindades ou os ancestrais se manifestassem através dele. Era muito comum que eles manifestavam então ancestrais da tribo ou figuras que eles não conheciam muito bem, mas que traziam algum tipo de conhecimento que era associado a algum animal. E aí com isso vinha a ideia de que esses animais ou os espíritos animais deles vinham e se comunicavam com a humanidade. Com o tempo a humanidade foi desenvolvendo sua consciência, o xamanismo acabou ficando como uma tradição junto com outras tradições, e aí nós vamos ter os primeiros casos de sacerdotes ou sacerdotisas dentro de algum local, passando por esse mesmo processo sem usar uma técnica, por exemplo, de autoindução de transe. Essas pessoas eram tocadas por um transe sem muitas vezes controle e elas começavam a ser direcionadas para dentro de algum espaço religioso. Era muito comum, por exemplo, que dentro da Reca egípcia que tivesse muitas vezes alguém que fosse tocado pelos deuses e que proferia palavras como se fosse o Deus falando. Isso vai se espalhar, a gente vai encontrar isso em vários lugares diferentes, vai encontrar isso na Babilônia, na Suméria, na Grécia. Então essas pessoas, inclusive, vão sendo separadas de suas famílias para entrar numa espécie de uma escola, vamos dizer assim. Escola essa onde essas pessoas aprendiam a oracular. Na Grécia, um dos oráculos mais famosos era o de Delfos. Vamos relembrar a história? Apolo, o grande deus solar, ele enfrenta a serpente Piton e ele vence essa serpente e dessa serpente vai nascer o oráculo de Delfos. Vai ter a caverna onde as pitionisas, as sacerdotisas de Piton, vão trazer os conhecimentos. Elas ficavam dentro de uma caverna, normalmente eram jovens, eram virgens, que eram separadas da família porque já tinha ali uma identificação de que elas tinham um dom. E isso era uma grande honra para as famílias, porque elas eram super bem tratadas para uma época em que não era todo mundo que tinha acesso a comida farta, esse tipo de coisa. E durante o dia as pessoas iam lá se consultar com ela, iam levar oferendas, presentes para o templo, para manter o templo funcionando. Tanto é que o oráculo de Delfos era um grande centro de peregrinação da Grécia, muita gente ia para lá. Ele era muito grande, ele tinha uma estrutura imensa para receber pessoas, para hospedar pessoas. Então ele virou uma espécie quase de uma cidade para receber essas pessoas que iam pro oráculo, e muitos reis, muitos filósofos iam lá no oráculo de Delfos se aconselhar. Mas não era só ele, existiam oráculos assim em Éfeso, em Esparta, por exemplo. No Egito existia o oráculo de Amon. O Alexandre o Grande, inclusive, foi se consultar nesse oráculo de Amon e foi lá que foi dito que ele era o rei do mundo. E é aí que vai começar a dinastia ou o período helenístico no Egito, quando ele é invadido pelo Alexandre o Grande e ele se coroa faraó porque o oráculo de Amon disse que ele seria o rei do mundo, o faraó do Egito também. Se a gente começar a vir para o mundo mais moderno, será que esses oráculos humanos ainda existem? Talvez eles existam,
com uma outra ótica. Por exemplo, na construção do seu entendimento do que era magia angelical, John Dee usou um médium, que era o Edward Kelly, para fazer contato com essas divindades, que na visão deles seria uma espécie de anjo que estariam ensinando para a humanidade a linguagem angelical e da onde nasceu o sistema enoquiano de magia. Kelly nada mais era do que um oráculo, uma ponte entre o divino e o John Dee, que era o cara que ia anotando tudo e ia criando esse sistema. Mas para os dias de hoje, se você visitar um centro espírita, um terreiro de umbanda, terreiro de candomblé, você vai descobrir que ali tem médiums, e que esses médiums incorporam entidades, normalmente ancestrais, outras pessoas, não um deus, a não ser em alguns casos. Em outros lugares você vai incorporar ancestrais, pessoas que viveram antes de vocês, não ancestrais propriamente ditos da sua família, mas ancestrais humanos. E isso nada mais é uma forma de oráculo também, porque eles vêm trazer sabedoria, vêm trazer certos tipos de ensinamento, e muitas vezes é fácil do consulente confundir isso com previsão do futuro. E aí fica muito parecido realmente que é um oráculo que prevê o futuro. Os ancestrais já viveram essa vida, já conhecem os problemas, já tem uma boa ideia de como é que as coisas acontecem. Então o que ele está falando ali, depois de falar com tanta gente com as mesmas coisas, os mesmos problemas, as respostas se tornam muito parecidas. Então nada mais é do que uma repetição de um padrão que eles vão encontrando ali nos consulentes. Então não é uma previsão de futuro, mas é um indicativo pela experiência, pela sabedoria, do que provavelmente aquela situação vai levar a pessoa. Hoje eu vou ficar devendo aqui o Oráculo Humano, nenhuma pitonisa se candidatou para participar desse vídeo para a gente mostrar como eles funcionam, mas provavelmente vocês vão ter acesso se forem no centro, se forem num terreiro, vocês vão ver isso ali ao vivo funcionando como essa ponte entre o divino e o mundo material, feito por um médium, um meio entre esses dois mundos, essa ponte que consegue criar esse sentido de um oráculo presente na sua frente. Algo muito sábio te passando sabedoria. Galera, é isso. Não esqueçam de olhar aqui o link na descrição do vídeo do nosso projeto lá no Catarse. A gente conta com vocês para o nosso projeto chegar na casa de todo mundo que quer esse tarô, esse oráculo maravilhoso que é o tarô. A gente vai continuar ainda com essa série de oráculos. A gente se vê no próximo vídeo. Grandes corações mediúnicos para vocês, oraculares, que vocês tenham uma vida ótima pela frente. Um beijo, até mais!